beleza? Paladino Monge aqui na área, como é que vocês estão, meus queridos? Vim aqui hoje trazer para vocês a minha análise do jogo La Granja, um jogo aí que a Cross the Board trouxe para o Brasil agora no final de janeiro e que, cara, é um jogo que eu, pelo menos, nunca vi ninguém na mesa falar que é ruim. Mas aí, será que eu gostei? Será que ele vai receber um selo da BGG2? Nós vamos ver agora. Como você sabe, o meu review aqui, eu elenco alguns pontos para falar mais ou menos algumas nuances do jogo e depois eu dou minhas considerações finais do jogo. Mas antes eu gosto de dar um pequeno overview para que vocês possam aí ver como é que o jogo funciona, tá legal? Mas se vocês quiserem saber assim com mais detalhes, tem aqui no canal um gameplay Paladino vs Monge do La Granja, em que eu explico as regras e mostro um jogo completo para 2 jogadores. Isso porque o La Granja é um jogo de 1 a 4 jogadores. Sim, ele tem uma versão para você jogar solo. E o jogo aí demora mais ou menos 1 hora, 2 horas e meia, dependendo da quantidade de jogadores. Beleza? Bom, e como é que o jogo funciona? Fazendo um pequeno overview aqui. Bom, o La Granja é jogado em 6 rodadas. E cada rodada ele tem 4 fases. A primeira fase é a fase ali de fazenda, que nós vamos ali jogar cartas na nossa fazenda. Nós podemos fazer com que os nossos porquinhos cresçam, nós vamos colher, vamos receber o nosso incoming e podemos fazer a nossa casa grande ali crescer, fazendo pequenos upgrades que nos dão bonificações e que também nos dá pontos de vitória. No total ali podemos ter até 10 pontos de vitória fazendo esse upgrade aí da casa grande. Nessa primeira fase aqui, o que é interessante falar é o uso das cartas, porque no La Granja a carta pode ser usada de 4 maneiras diferentes. Você pode usar como upgrade, colocando ali na lateral direita. Você pode usar como um trabalhador especial, né, um ajudante com poder, que você coloca embaixo do tabuleiro. Você pode usar como um campo para poder fazer o seu harvest, a sua colheita, que você coloca na lateral esquerda. E por fim você pode criar ali uma carroça, que você vai fazer entregas para a cidade, colocando em cima. Cara, isso é muito bacana, porque tem uma estratégia bem legal. Você vai pegar essa carta, você sempre tem uma determinada quantidade de cartas na mão, e aí você vai ter que escolher qual carta jogar e como jogar ela. Na segunda fase nós temos a fase de receita, que é quando a gente vai jogar os dados, e os jogadores vão escolhendo ali um dado em ordem do turno. Cada jogador tem direito a 2 dados, e nesse jogo sempre vai sobrar um dado. E esse dado que sobra, os jogadores todos vão fazer aquela ação, o que também já gera um peso estratégico muito legal. Na terceira fase é a fase de transporte. É aqui onde os jogadores vão tentar fazer a sua pontuação. Porque em La Granja você vai pontuar muito mesmo quando você completa seus contratos, que seriam as suas carrocinhas. Você vai na cidade e entrega o que eles estão necessitando ali na cidade. E é nessa terceira fase que você faz isso. No início logo dessa fase, cada jogador tem 4 tilezinhos que vai mostrando quantas transportes você pode fazer quando você vai subir ali na trilha de cesta. Um parêntese, essa trilha de cesta é a trilha ali que vai te mostrar quem vai ser o primeiro na rodada e também te dá pontos de vitória. O legal desse jogo é que essa alteração do turno é agora na fase 3. Um primeiro jogador aí, ele faz a primeira rodada, a primeira fase, faz a segunda fase, mas na terceira fase, se ele não olhar e não andar na cesta, ele não vai ser o primeiro a fazer o transporte. E sim, isso pode gerar pontos de vitória muito importantes. E por fim nós temos a quarta fase, que é uma fase de pontuação, em que a gente vai pontuar a cesta, nós vamos pontuar ali um pequeno controle de área que temos na cidade, onde cada marcador do jogador dá 1 ponto, e aí nós fazemos uma limpeza e o setup para a próxima rodada. Além dessas fases, eu preciso falar mais um ponto antes de acabar o overview, que são as ações livres que cada jogador tem. E elas são hiper importantes e vai permear todo o jogo, a cada rodada de cada jogador. O jogador pode fazer essas ações quantas vezes quiser, na ordem que quiser, para que assim consiga fazer aquilo que ele está precisando naquela fase, naquela rodada, para fazer a sua entrega, não importa. Porque se você olhar apenas as ações que tem nas fases do La Granja, meu amigo, você não vai conseguir fazer nada. E essas ações são: você pode comprar um produto, você pode vender um produto, você pode fazer um upgrade de produto, ou você pode usar uma commodity, que você pode ganhar carta, você pode ganhar pouco, você pode ganhar dinheiro. E com essas ações aí você consegue fazer tudo no jogo nessas fases que se passaram. Na sexta rodada, quem tiver mais pontos ganha.
Bom, gente, esse foi um overview bem simples. Quer mais detalhes? Vai lá no gameplay do Paladino Monge para você saber como é que joga o Lagranja, ok? Mas agora vamos falar sobre os pontos aqui que eu gosto para falar desse jogo, começando com tema e imersão. Em Lagranja, os jogadores eles são donos de fazenda na ilha de Maiorca, perto da cidade de Alto Parque, se eu não me engano é esse o nome da cidade. E você quer aí mostrar que a sua fazenda é a Lagranja, a melhor fazenda da região. E para isso você vai fazer upgrades, você vai construir campos, vai conseguir ali entregar contratos e na cidade também para mostrar o que vocês estão precisando. Tá aqui, além de trocar favores com os outros jogadores através das commodities. Tudo isso para conseguir pontos de vitória. Vocês podem ver aí que o tema é um tema aí de fazenda, que você vai construindo fazendas. Ah, Paladino Monge, então é um jogo no estilo agrícola? Não é. Apenas o tema é que puxa um pouco essa questão aí do agrícola, de você construir a sua fazendinha. Tirando isso, são jogos completamente diferentes e até o tema também são bem distintos. Eu vou usar o agrícola aqui para fazer um pequeno comparativo. O Lagranja, sim, ele é temático. As ações que você vai fazendo ali são todas colocadas para que você possa realmente se sentir que você está construindo a sua fazenda. Você joga uma carta ali, você faz um upgrade, vai poder receber dinheiro, vai poder colocar porquinhos, fazer mais transporte, tem a carroça ali dos produtos, você tem um campo, você pode ali conseguir recursos uva e depois virar ali um vinho para entregar na cidade ou mesmo na sua carroça. Você tem ajudantes ali com ações propícias mesmo de fazendas, mas se compararmos com jogos realmente de uma construção mais forte como o agrícola, o Lagranja ele se perde na sua imersão, pelo simples fato das ações livres que eu expliquei aqui no overview. Gente, você pode ter qualquer tipo de produto, não necessariamente das suas cartas ou de você estar atualizando a sua fazenda. Você pode comprar. E você pode comprar vendendo um produto X e comprando outro Y. Então você não precisa, como por exemplo no agrícola, eu preciso comprar essa carta para que assim eu possa pegar o meu trigo e virar pão. Não existe isso em Lagranja. Qualquer tipo de produto ali você consegue comprar de várias formas. Eu consigo do campo, consigo comprar, consigo trocar na commodity, consigo pelo dado que ali se encontra. Então isso tira um pouco da imersão do jogo. O tema fica muito superficial. Ainda assim, é um jogo, claro, de fazenda, com a trilha de cesta ali, quem descansa mais tem mais pontos porque fez a labuta dura, mas não dá para comparar, por exemplo, com um agrícola que você realmente vê a sua fazenda crescer e você se sente realmente fazendo com que ela cresça. No Lagranja, você vê ela crescer com as cartas, você vê que você pode fazer vários combos com o que tem ali, mas focado em entregar os produtos para pontuar e não necessariamente você precisa fazer qualquer tipo de ação ou compra para que sua fazenda seja melhor. Beleza, você pode ter poderes distintos, mas esses poderes não fazem que só você consiga fazer aquilo. Então se você quer um jogo bastante temático, se sentindo aí que você vai construir uma fazenda, cuidado, você pode se decepcionar com o Lagranja, porque ele é temático, mas não é imersivo, por ir ficando com um tema um pouco superficial ali, no decorrer do jogo você acaba até esquecendo. Você lembra quando você vai fazer o transporte, você pegou a carta, você quer fazer um upgrade, mas depois você vai voltar naqueles combos de ação com as cartas que você tem na mão para pontuar. Agora eu quero falar sobre a jogabilidade. Nesse ponto aqui eu vou falar sobre as mecânicas, como elas foram implementadas e a dinâmica do jogo, né? As principais mecânicas do Lagranja é gestão de mão, rolagem de dados, nós temos uma fase só de rolagem de dados, controle e influência diária, numa partezinha que tem ali na cidade. Os jogadores vão tendo poderes distintos através das cartas. E eu diria que seleção de ações. E aqui eu estou indo contra a Ludopedia. Porque a Ludopedia lá fala que é uma alocação de trabalhador. E para mim o Lagranja não tem alocação de trabalhador, tem seleção de ação. E essa seleção de ação para mim é a principal mecânica junto com a gestão de mão. Eu falo seleção de ações porque no decorrer de cada rodada, nas 4 fases, você tem ações pré-determinadas no jogo ali que você pode fazer, além das ações livres. Você não precisa alocar trabalhador, você não tem trabalhador para alocar. Você fala, eu quero comprar um recurso, paga o dinheiro, pega o recurso e coloca na sua fazenda. Eu vou aqui nessa rolagem de dados aqui, eu peguei esse dado para poder fazer um transporte, utilizando a mecânica de rolagem de dados, né? E aí você faz, então não tem um trabalhador.
Ele é mais uma seleção de ação, e essa seleção de ação ela está muito bem implementada, muito bem intrínseca com a gestão de mão. Como isso é bem trabalhado no Lagrange? Porque você precisa ter recursos, precisa saber utilizar esses recursos para assim poder chegar, realizar aquela ação que vai te dar uma pontuação muito alta. É muito bem casadinho. E quando a gente coloca também a gestão de mão com relação ao uso das cartas, que é você saber quando jogar, qual jogar, para combar o que você está fazendo na sua fazenda, fica perfeito essa junção de mecânicas, deixando um jogo muito, mas muito gostoso de jogar. E nós ainda temos uma pequena influência ali, controle de área, né? Ou influência de área, que é na cidade, quando você vai fazendo entregas ali no sua carroça, você pode pôr a sua carroça, tá, gente? Não é na cidade. Quando você completa a sua carroça, você pode pegar um marcador seu e colocar lá na cidade. E aí no final você vai ganhando pontos ali por cada marcador. Todo mundo ganha a mesma quantidade de pontos. Quem tem mais ganha mais, né? O legal aqui é que se você colocar no número maior que tem ali, você expulsa um jogador no número menor, estilo Luna, vamos dizer assim, para quem já jogou, e aí você consegue um ponto por aquilo, né? Por marcador expulso, o que é bem legal. Mas vou puxar novamente a pressão do tema aqui. Isso não consegui ligar nada do tema, é algo fora do tema, realmente só na mecânica, mas que dá uma pontuação bem bacana. E toda essa forma que a mecânica foi construída deixa o jogo muito dinâmico. Porque é o seguinte, o que acontece? O jogo ele tem a primeira fase, uma fase totalmente simultânea. Então, como é que você olha? Caramba, é muita coisa para fazer. A primeira fase, todos os jogadores, até o quarto passo, que é quando você vai comprar um upgrade da casa grande, todo mundo faz sozinhos, juntos. Então, eu vou pegar aqui uma carta, estou jogando essa carta, estou fazendo meio caminho, estou fazendo ali o meu harvest. Pronto, acabei, todo mundo acabou. Aí a gente vai pegar e vai fazer a ordem do turno. E, gente, isso faz uma quebra no downtime gigantesco. Porque você não sabe o tanto que você vai parar para pensar e observar as cartas que você tem na mão para poder realizar a sua estratégia e o seu planejamento. As outras fases são, vamos dizer assim, mais rápidas de se jogar. A partir da segunda fase, seguindo na ordem do turno, cada um escolhe um dado. Então você pode dar uma paradinha para ver qual dado vai escolher, observar, caramba, aquele dado ali tem 3, ele vai sobrar, não importa, se eu não preciso pegar ele, é bom pegar aquele dado que é único, e por aí vai, né? Dependendo do jeito que você está jogando, você vai fazer uma seleção de ação baseado no que está ali na hora, né? Naquela receita. Na fase 3 é a mesma coisa, você transporta e você já se planejou para fazer tudo ali no transporte. Então, como o jogo ele deixa a fase mais crítica, no caso da relação a AP e downtime, de forma simultânea, todo mundo jogando junto, o jogo fica muito dinâmico e muito gostoso de jogar. Fica maravilhoso, você não sente o downtime, mesmo quando você está nas outras fases, o jogador está jogando, você já fez toda uma estratégia e já está só esperando chegar o seu momento para fazer todos aqueles combos maravilhosos que você se planejou na primeira fase, jogando aquela carta e nas rodadas anteriores. Muitas vezes você vai ter que pensar no futuro nesse jogo. Público-alvo do Lagranja. Vocês já viram aqui que é ação pra caramba, tem muitas fases. O Lagranja não é um jogo para iniciantes. Ele é um jogo para jogadores que já estão no mundo de board games, que já jogam euros. Devido à quantidade de planejamento que se tem e um planejamento futuro, ele pode assustar aquelas pessoas que não jogaram algum tipo de jogo nesse estilo ou que não conhecem jogos no estilo euro. Então ele é para um público mais heavy gamer, podemos dizer assim. E eu queria falar aqui agora também do fator sorte do Lagranja, né? Porque quando a gente fala de euro, a pessoa já fala, e aí, tem sorte? Não tem? Então sim, o Lagranja tem sorte. Em 2 pontos. O primeiro é quando você vai abrindo ali os upgrades da casa grande. Você vai saber o que pode comprar logo no início da rodada, porque no final da rodada anterior você já abre o da próxima, né, o que está aberto ali para a quantidade de jogadores, então você já vai saber quais são os bônus. Mas aí não traz tanto impacto, porque às vezes você não vai nem conseguir comprar. Mas o que pesa em Lagranja na questão sorte é as cartas, porque você usa ela bastante. Elas não são escolhidas, elas são sorteadas, então você vai pegando ali e vai ficando na mão. Então às vezes você pode pegar cartas boas, pode pegar cartas ruins. Mas o jogo te permite você mitigar isso descartando as cartas que tem na sua mão e pegando outras. Então às vezes você fala, pô, eu tô com 5 cartas na mão, só tenho uma boa. Na primeira rodada,
em que você vai jogar numa carta ali, você joga essa carta muito boa e depois você tem que repor a sua mão. Você pode descartar todas essas cartas e repõe a mão ali, tudo de novo. Claro, a sorte ainda está envolvida, porque pode ser que você troque 6 por meia dúzia, mas pelo menos você pode, nessa aí de trocar cartas, pegar cartas muito boas. E a curva de aprendizado, hein, Fabrício? Já que você falou aí que é para um público heavy gamer, tem estratégia, tem sorte. Gente, aprender Lagrange é muito simples. Na primeira partida você já aprende completamente. Eu digo mais, segunda rodada você já está sabendo o que você pode fazer. Só que tem um detalhe. Aprender as regras não significa que você vai jogar de forma competitiva ou bem. Então eu digo que a primeira partida do Lagrange é para você conhecer o jogo. Jogue novamente uma segunda partida, mesmo que você ficou perdido, que aí você vai com certeza jogar uma partida muito mais dinâmica e divertida, que você vai ter entendido como é que o jogo funciona. Então a curva de aprendizado dele é baixa, mas para você conseguir dominá-lo e realmente jogar de forma competitiva, ela é um pouquinho alta. Agora vamos falar sobre a rejogabilidade. O jogo tem muitas cartas, essas cartas sim fazem com que cada partida seja diferente no seu início e no decorrer do jogo. Então, cada partida que você vai jogando, muito provavelmente, vai ser diferente do outro. Você vai ter que pegar uma estratégia diferente, você vai ir para um lado, às vezes fazendo upgrades, às vezes já colocando carroças logo no início. Então, a rejogabilidade do Lagrange é imensa. Não confundam rejogabilidade com variabilidade, isso é muito importante de falar. Porque a maioria dos jogos tem uma variabilidade baixa, você sempre vai ter aquele mesmo feeling, mas a partida do Lagrange, por mais que você saiba o que você tem que fazer, é diferente e a estratégia que você vai utilizar também é bastante distinta. Então é um jogo que te entrega uma partida relativamente nova cada vez que você joga. Gente, esses são os pontos que eu coloquei aqui que eu acho que são importantes de falar e agora eu vou passar a minha opinião, né? O que eu achei do Lagrange, né? Gente, o Lagrange é um excelente jogo. Que jogo gostoso de jogar. Ele tem uma mecânica que eu nunca tinha visto em algum outro jogo, pelo menos eu não joguei, que é o uso da carta, em que você tem uma carta que pode ser usada de 4 formas distintas e a seleção de ações. Cara, como esse jogo te dá uma liberdade estúpida. Você é livre demais para fazer o que você quiser com essas ações. E essas ações aí que vão te dar todo o norte. Você tem que entender em Lagrange que não são as ações das fases que faz você ganhar. O que faz você ganhar o jogo, jogar de forma competitiva, é a utilização das ações livres para fazer as ações das fases. Transporte, receita, o incoming, tudo isso vai depender de como você vai utilizar essas receitas. Eu tenho commodity demais, eu tenho dinheiro para comprar produto, para fazer entrega. E tudo isso você pode fazer na ordem que você quiser. E eu nunca tinha visto isso em nenhum outro jogo. E cara, como é gostoso, como é maravilhoso jogar Lagrange. Eu adorei. É uma liberdade assim sensacional de você olhar e falar, caramba, eu posso fazer tudo isso no jogo? Sim, pode. Poucas coisas você não pode fazer em Lagrange. No resto, na sua vez, quer vender para comprar pouco, para entregar? Pode. Ah, você quer fazer um upgrade para depois vender, para poder comprar um pouco, para depois entregar? Pode. Basta que você tenha como fazer essas entregas, porque não tem ação livre de entrega. Mas no resto, gente, você precisa aprender. E como eu falei, você pega isso e junta com o uso das cartas, cara, é muito bom. E o uso das cartas, gente, você fica numa tensão, porque você pega uma carta ali, geralmente a carta tem no mínimo 2 coisas muito boas. Mas não é raro você ter uma carta que tenha 3 coisas muito boas. Então você fala, caraca, eu vou usar esse poder dessa aqui porque é muito bom. Ele fala, caramba, mas eu tô perdendo esse upgrade que eu tô precisando. E cara, ele me dá 6 pontos de vitória se eu completar essa carroça. E você vai ter que escolher ali. E isso é sensacional. Eu gosto de jogos desse jeito, bem cobertor curto. E uma coisa também que eu gostaria de frisar aqui é com relação ao uso dos dados. Eu nunca tinha visto essa questão de quando você faz a seleção de dados, sobra um e todo mundo usa. Como isso muda a sua visão na hora de escolher os dados? Porque quando você joga ali e você é o primeiro jogador ou você é o último, mas geralmente quem é o primeiro ou segundo jogador consegue ter uma visão dos dados e falar, caramba, saiu às vezes 3 dados 5, nós estamos jogando em 3 aqui, né? Então teremos ali no caso 7 dados, né? São 2 para cada um, sobra 1. Você pode fazer uma conta e falar, se ninguém pegar nessa rodada agora, aquele dado eu vou ter com certeza. Então eu posso pegar um outro dado, porque aquele dado eu vou fazer de qualquer forma, porque o último dado é sempre feito por todo mundo.
Mas nem tudo são flores em Lagrange. Como eu falei, o tema poderia ser um pouco mais imersivo, talvez colocando alguma forma de dar um upgrade na sua fazenda, comprando alguma coisa para que assim você possa realizar alguma ação. Isso deixaria o jogo mais imersivo. E também a questão da influência diária, que foi colocada apenas mecanicamente, e que, sinceramente, na minha opinião, podia retirar, que não faria falta nenhuma. É algo que foi colocado ali e que eu olho e falo, por que colocar? Né? Foi realmente talvez para encher linguiça ou tentar fazer alguma forma de, vamos dizer, uma interação maior entre os jogadores. Talvez seja isso, porque tirando isso, você não tem influência nenhuma nos outros jogadores. Mas quando você completa uma carroça, você pode ir ali e expulsar o jogador daquela área, tirando pontos de vitória dele e você ganhando o seu ponto de vitória. Beleza, isso é legal, mas pra mim é supérfluo e poderia ser retirado do jogo. Dito tudo isso, eu vou colocar aqui que o Lagrange ele vai receber o selo prata da BGG2. Ele só não recebeu o selo ouro, gente, por causa dessa questão, dessa influência diária que, na boa, gente, se vocês quiserem, coloca nos comentários se você já jogou Lagrange, às vezes para mudar a minha opinião e mudar a opinião de todo mundo da BGG2, porque a gente achou muito supérfluo. E por causa disso eu não vou dar o selo ouro para ele, mas ele é um jogo ótimo, precisa estar na sua coleção, selo prata da BGG2. E eu digo, graças a Deus que a Cross the Board trouxe o jogo para o Brasil, porque o jogo sim tem dependência de idioma, às vezes você tem que ficar lendo ali, tentando pegar no manual para entender um pouco mais a questão daquela ação, principalmente as ações que tem, né, nas cartas, e cara, na nossa língua nativa fica muito mais fácil. Então fica a dica aqui, é um jogo que sim, você pode ter na sua coleção, que agrada a todos que jogam. Eu nunca vi ninguém falando assim, ah, não gostei de Lagrange. Não pode ser o melhor jogo da sua vida, mas ele vai gostar e se chamar, joga de novo. E aquelas pessoas que adoram, assim como eu, vai dar aí talvez um selo prata, um selo ouro para esse jogo. No nosso caso aqui, selo prata da BGG2. Gente, muito obrigado por estarem até aqui assistindo. Espero que vocês tenham gostado desse review aí. Se curtiu, deixa o seu like, faz aquele compartilhamento que ajuda muito a gente. Eu fico por aqui. Um beijo no coração, gente. Até a próxima. Fui!